Bem-vindos mais uma vez a um novo episódio de Conhecendo Israel com a Bíblia na mão. A verdade é que hoje nós estamos, mas olhem, como eu poderia dizer para vocês, estamos como expectantes seria a palavra, né? Porque hoje ele é um vídeo que queríamos gravar e tivemos situações que não conseguimos gravar. E finalmente entendemos que o conteúdo do material de hoje é um material de muita revelação, muito poucas para não dizer. Acho que quase ninguém das pessoas que conhecemos, pelo menos no mundo hispânico, conseguiu explicar o que queremos explicar para vocês hoje. E é a nossa oração que tenhamos as palavras certas para poder explicar o que queremos explicar para vocês hoje. Porque é um tema que talvez tenha causado muita confusão durante muitos anos, mas hoje, graças a Deus, através da história, através da arqueologia, através do fato de podermos caminhar no local dos acontecimentos, podemos receber muito mais luz do que aquilo que foi escrito para nós. Há 2000 anos atrás, nós nos encontramos no tanque de Betesda. O tanque de Betesda é um lugar onde temos um dos fatos bíblicos de cura mais grandiosos da vida de Jesus. Um paralítico de 38 anos que se levanta de repente e começa a andar depois de tantos anos sem poder caminhar. Mas o que acontecia exatamente nesse lugar? Por que o paralítico estava nesse lugar? Porque não só ele, mas a Bíblia nos diz que havia muitas pessoas que também tinham doenças semelhantes a dele. E além disso, é uma das doenças que somente o Messias podia curar. Ou seja, isso seria como uma parte dos ensinamentos dos milagres messiânicos que Jesus veio realizar neste lugar. Então não percam o que temos para compartilhar com vocês. Fiquem bem confortáveis, prestem muita atenção, tentem abrir, não sei, todos os seus sentidos. E procurem o lugar certo para agora sim se conectarem em frente à tela, porque o que vamos ensinar para vocês hoje é algo revelador. Vocês se lembram que estivemos no nosso episódio quando começamos esta série documental sobre Jerusalém? Estivemos na nossa primeira parte, quando entramos pelo Portão dos Leões, lembram? Se vocês não viram, então podem assistir ao Portão dos Leões. Aqui está a primeira parte para que possam acompanhar a sequência da série documental daqui, de Jerusalém. E entramos em um lugar chamado Santa Ana, e fomos até o local onde, segundo a tradição, nasceu Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Messias. Neste mesmo lugar onde falamos sobre os padres brancos. Exatamente, estava lá o padre Christoph que nos deixou entrar. Ele estava aqui, presente, hoje ele não está. Hoje Christoph não está. Hoje já tem outro pai. Quando eu digo padre branco, não é branco de pele, é branco de vestes brancas. Já tínhamos explicado, já explicamos o porquê? Então não vamos perder tempo nesse vídeo. Mas então vocês vão perceber que o tanque de Betesda está exatamente no mesmo terreno da igreja de Santa Ana. Então, quando vocês entram aqui, encontram dois lugares em um só. Em resumo, esses dois lugares em um são, primeiro, a igreja de Santa Ana e depois o tanque de Betesda. Vamos mostrar um pouco para vocês como é então o que vocês vão encontrar. Então dissemos ali, por ali. Seria como se vocês imaginassem entrando por aquela porta, entrando por esse lugar, e ali está o terreno da Igreja Santa. Ana. Debaixo daquela construção é onde está. Acredita-se que seja o local de nascimento de Maria, a mãe de Jesus. A rocha, aquela como uma espécie de... onde se acredita que ali sim nasce a mãe do Messias.
Então, o que vão fazer é sair por aquela porta de novo. Aqueles que têm voz para cantar vão poder cantar dentro da igreja, porque, como dissemos, tem uma acústica excelente. Então, eles começam a caminhar por este lugar e geralmente é isso que os guias fazem. Eles ficam exatamente ali, naquela pontinha, onde tem um cantinho de sombra. São muito poucos os grupos que descem até aqui embaixo. Na verdade, quase nenhum desce até aqui. Então, eles chegam ali, só ficam até ali. E dali eles fazem a explicação. O que nós vamos fazer é entrar ali embaixo. E vamos mostrar para vocês o que nenhum guia mostra, ou pelo menos o que poucos guias mostram. Então preparamos nosso condicionamento físico para hoje, para poder entrar ali por todas aquelas escadarias e tudo mais. Então, o que vocês vão encontrar exatamente é isso que vocês estão vendo aqui. Agora, isso não apareceu aqui por mágica nem nada do tipo. Claro, na verdade são épocas e épocas, e épocas, uma em cima da outra. Exato. É uma época anterior e outra época anterior e outra época anterior. Então, para nós, o que hoje é história é arqueologia. Em algum momento foi um lugar habitacional, em algum momento por aqui houve gente, em algum Momento por... Aqui as pessoas viveram, pagaram seus impostos, conversavam, compravam, vendiam e também, por que não vinham ao seu templo? Como, por exemplo, na época dos cruzados? O que estamos vendo aqui, então, é uma reestruturação da Igreja dos Cruzados, baseada na Igreja Bizantina. Parte das paredes aqui ao lado estão sobre a mesma construção da Igreja Bizantina. Lembrando que a Igreja Bizantina era aproximadamente do ano 325, depois da época de Jesus. E época dos Cruzados. Estamos falando, se falarmos da primeira cruzada, porque houve 3. Se falarmos da primeira cruzada, estamos falando da época do ano 1100, época da primeira cruzada. Quando então eles vêm e recuperam novamente? Terra Santa, que esteve sob o domínio dos muçulmanos durante o período muçulmano, que começou por volta do ano 635 depois de Jesus. Agora bem, Com isso em mente, dissemos que o que temos concretamente aqui é o Betesda de hoje, ou seja, o que vamos ver hoje. Mas em geral as pessoas quando vêm aqui se concentram em uma história que é a mais importante. E é justamente o que comentamos no início, sobre a história de que o próprio Jesus andou caminhando por aqui. Na verdade, ele esteve junto com seus discípulos, e não só ele esteve por aqui, mas aqui havia muitas pessoas que eram judeus e também havia muitos que eram gregos. Como pode ser que naquela época havia gregos aqui? As pessoas às vezes se confundem, mas o que os gregos faziam ali? Se era a terra de Israel, os judeus é que deveriam viver ali? É que vocês lembram que também houve uma época anterior à época de Jesus, exato, Que os gregos... estavam conquistando. e estavam vivendo aqui. E Omnan já passou para outra época, mas ainda continuava existindo. Pessoas misturadas, de qualquer forma. Exato. Quando ela disse Umnama, é uma palavra em hebraico, significa apesar de. Apesar de quê? Isso já existia, ela quis dizer. Então aí ela ensinou outra dica para vocês. Outra palavra em hebraico, Umnama. Lembrem-se disso, apesar de. Então com isso em mente, o que você acha? Se você nos contar um pouquinho, vamos caminhar lá dentro, vamos descer um pouco lá dentro. E se você nos contar um pouquinho, tenta tirar a gente um pouco da história da rocha e nos contar um pouco. O que aconteceu antes do período de Jesus? Antes de Jesus chegar e estar neste lugar. O que havia quando ele se encontra? Ou seja, que tipo de pessoas havia aqui? Por que essas pessoas estavam aqui? E que tipo de construção existia? Porque na verdade também houve uma época anterior. Então o que você acha de irmos até lá? Começamos a explorar e caminhar um pouco por lá. E aí você vai nos contando o que tem por lá? Exato, sim. Vamos dar uma olhadinha também, vamos.
Acabamos de dizer que queríamos que você compartilhasse um pouco com a gente, que nos contasse sobre a época antes de Jesus. Isso que temos aqui atrás especificamente é da época dos cruzados. Estávamos vendo isso de cima, mas os cruzados também se baseavam nos vicentinos. Quando os vicentinos chegaram aqui, havia judeus e gregos. Na época dos gregos, quem havia? Havia um tal Asclépio ou Esculápio? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco para aprofundar um pouco mais nele. Ok, bom, não. Não sei se vocês Conseguiram captar os nomes? Eu não consegui muito. Asclepios? É um deus grego ou Esculápio? O nome que foi dado depois? Ok, o nome que foi dado depois foi pelos romanos. Os romanos. Como para seguir o costume que daqui a pouco vamos contar para vocês. Ok, mas estamos falando do mesmo personagem? Era a mesma pessoa? Exatamente. Antes de seguir com esse personagem, porque é muito interessante que a gente entenda toda essa parte da história, vamos voltar um pouco. Porque, na verdade, esse Euscalápio não foi o fundador desse lugar, nem Esclépio foi o fundador desse lugar. E também provavelmente ele nunca morou aqui, ou seja, possivelmente não. Agora, suponhamos que a gente vai embora, bom, vamos embora. 400 anos atrás, temos uma época que é o período entre Malaquias e Mateus, em que houve silêncio aqui. Ou seja, o templo estava lá. O templo ficava bem perto desse lugar. Quando existia o templo da época do segundo templo, do primeiro templo, quando o tínhamos, ele ficava muito perto deste lugar. Mas também houve uma época de reis. Você se lembra? Que bom, pelo menos eu me lembro, né? E é isso que eu quero que você nos ajude a entender, essa parte. Estava o rei Davi, depois do rei Davi vem Salomão, depois de Salomão vem diferentes reis. Onde os reinos se dividem completamente e... Reis de idade muito jovem, 9 anos um, anos outro, 12 anos outro. Bem, pequenininhos, todos eram reis, né? Mas houve um especial? Sim. Era o rei Ezequias. Essa história podemos ver em segundo livro dos reis e o rei Ezequias. Apesar de haver muitos reis que faziam, eram bons e maus, bons e maus. O rei Ezequias decidiu fazer reformas. Por que reformas? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, naquela época estava longe de Deus. Então ele queria novamente, percebeu que estavam pecando e começou a fazer reformas, mas reformas muito drásticas. Ao fato de que ele removeu os lugares altos. Quebrou as estátuas de Azerá e os deuses pagãos que havia, quebrou a serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto. E também voltaram a fazer as festas, e com toda essa questão das festas. Obviamente, aqui começaram a acontecer sacrifícios novamente, e acredita-se que uma dessas piscinas era usada para lavar os animais antes do sacrifício. Então, também se pode pensar pelos vestígios arqueológicos que a piscina também... A água estava constantemente com um tom amarronçado. E por isso também se pode pensar que era algo para mais tarde, um pouco como algo curativo ou algo assim. Logo depois dessa época, já podemos ver se conseguimos enxergar aqui em um cantinho algo que aconteceu com o rei Ezequias, com o profeta Isaías. Isso podemos ver em Isaías 7. Vamos mostrar para vocês o versículo onde fala sobre o aqueduto, o tanque de cima. Então isso é só o que restou? Era muito mais profundo. E da piscina norte, da piscina que fica mais elevada, é de onde a água ia para o templo. E aqui está, temos uma parte, está cortado, obviamente, mas continua para lá. Depois podemos ver essa questão, já que estamos um pouco baseadas nisso. Não podemos passar? Você disse que temos isso no livro de Isaías? Isaías? Em Isaías 7, os primeiros versículos, o 3 e o 4. Ou seja, no final das contas, permita-nos entender, ok? Porque estamos indo muito rápido, permita-nos entender. Então, aqui você está me dizendo que havia um aqueduto nesta área na época dos reis? Sim, ok. Para ter uma ideia, esta é a área alta de Jerusalém, exatamente a área norte de Jerusalém. Se nós temos que pegar a área norte de Jerusalém, temos que dizer que o norte é alto, né? O sul é baixo. Então, o que temos no norte? Temos o tanque de Betesda e ao sul, para nos localizarmos, o tanque de Siloé. Ok, é assim. E o templo no meio, então...
Quando o que o profeta estava falando, Isaías, sobre esse aqueduto, era porque dali estavam trazendo a água para dentro da cidade. Ok, ou seja, aqui já havia água, até mesmo na época dos reis. Até aí? Estamos indo bem, ok? O que eu não conhecia, talvez fosse como tanques, como... Nós conhecemos no Novo Testamento. Claro, exatamente. Não era algo curativo? Não, naquela época não. Ou seja, não era que havia um anjo que movia a água naquela época? Obviamente não, porque estamos analisando época por época, como foi que começou, para depois entendermos como vamos chegar ao Ponto crucial, ao... cerne da questão do BID. Ok, espero que eu daqui esteja tentando ajudar com as perguntas, porque o que queremos fazer é esse desenrolar. Entender um pouco mais o que você acha, se continuarmos andando até aquela ponta onde podemos ver o lago. E aí podemos tentar ter uma imagem um pouco mais clara sobre isso, né? Sobre o que queremos comentar. Vamos? Vamos continuar então explorando este lugar, porque temos muito mais para contar para vocês. Mas sabe de uma coisa, Lore? Eu não quero que a gente fique confuso, porque são várias histórias que estamos contando aqui, ok? Então, para a gente não ficar confuso, você acabou de dizer algo que com certeza muitas pessoas ouviram o que você disse, e talvez fiquem sem entender direito, tipo, o que ele quis dizer com isso? Quando você falou sobre a serpente que enviou para destruir as secas que ela mesma tinha causado, especificamente, as pessoas, ou muitas pessoas às vezes podem ficar confusas e dizem, mas espere, Moisés tinha um cajado que se transformava em serpente, é disso que você está falando? Não estou falando daquele momento em que eles estavam no caminho, quando estavam no deserto e reclamaram contra Deus. Deus enviou uma repreensão para eles. A repreensão eram serpentes que os mordiam e as pessoas morriam e muita gente morreu. Essa história nós vamos poder ver em Números. Então, Deus disse especificamente para Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque-a em uma haste e coloque-a de pé. E todo aquele que olhar para ela, quando for mordido por uma serpente, viverá e será curado. Ok, isso é bem interessante. Por quê? Porque justamente esse personagem, ou deus ou divindade grega, que depois foi adotada pelos romanos, justamente adota como logotipo, se tivéssemos que dizer, o logotipo de um bastão com uma serpente como símbolo de saúde, de medicina. Exato. A Bíblia nos diz que Moisés, quando Deus o fez, disse, qualquer um que tocar será curado. É bem interessante. E de fato, se nós olharmos para o design atual da indústria da saúde, é uma serpente enrolada em um bastão? Sim, com uma taça. Também, exatamente. É que simboliza a medicina, agora. Com isso, não queremos dizer que estão se baseando no livro de Moisés? Não. Bíblia e nada disso, mas talvez, possivelmente, eles estejam se baseando nessa divindade grega. Exatamente porque justamente este homem, Asclépio, como diziam os gregos, esse deus que eles tinham relacionado à saúde, tinha. Os símbolos dele eram justamente uma taça, um bastão e a serpente. Então, o que estamos vendo aqui? Era o templo desse homem. Exato. Ou seja, como os gregos estavam aqui, eles trouxeram todos os seus costumes para cá. Depois, quando os romanos chegam, eles descobrem que aqui em Israel estavam também judeus e também gregos, e os gregos acompanhados de todas as suas culturas. Os judeus também, e os romanos decidem adotar também esse costume dos gregos, mudando o nome para Esculápio e continuam adorando. De fato, podemos ver que isso aqui sim era um dos vestígios que também foram encontrados, vestígios do templo ao deus, esse Esculápio. Também foi encontrada uma pequena estatueta em forma de pé, porque se acreditava justamente, assim como os romanos também continuavam acreditando, que esse homem Esculápio era uma pessoa que tinha o dom da cura e era como uma espécie de deus que podia curar. Agora, obviamente isso não está registrado na Bíblia. A Bíblia
não nos fala desse personagem, mas isso está registrado, na verdade, na história e mais especificamente na história grega. E mais tarde, obviamente, entendemos que os romanos vêm e se estabelecem em Israel após a conquista dos romanos, quando o Império dos Gregos cai, quando os romanos chegam. Obviamente, o que eles fizeram foi usar a base que os gregos haviam deixado para continuar conquistando. Como, por exemplo, o imposto na questão do controle e tudo mais. Na verdade, isso que vemos aqui, todas essas construções, todos esses edifícios que vemos, na verdade também datam da época dos romanos. E até mesmo todo esse complexo habitacional. Ou seja, como dissemos, a igreja de Santa Ana, o tanque de Betesda, né? Tudo o que vamos encontrar, tipo aqui no caminho para a Via Dolorosa, encontramos a Fortaleza Antônia, o lugar onde estava Pôncio Pilatos. Todo esse setor, na época de Jesus, seria o setor habitacional dos romanos. E os romanos viviam Aqui, eles tinham suas colunas, pilares altos, de onde controlavam o povo lá embaixo, podiam ver o que estava acontecendo no templo e em toda a área ao redor. Aquele, na verdade, lembra que estivemos no nosso episódio anterior sobre Jerusalém e dissemos, vamos ver. Porque aqui há uma cisterna romana, uma cisterna romana, e que ficamos sem luz, e muitos disseram, ficaram sem luz, esperem, porque agora queremos mostrar para vocês como é lá dentro. Então vamos lá e depois vamos contar para vocês mais uma coisa que temos para mostrar. Vamos daqui. Ok, agora sim, vamos lá e vamos mostrar para vocês o que não podíamos ter mostrado antes. E aqui todo esse lugar estava bem escuro, continua escuro. Olhem aqui, não se assustem, porque temos essa pomba que não foi embora. Ali elas se atrapalharam. É que nós estamos ocupando a casa dela. Ok, isso é o que dá para ver. Agora eu vou descer um pouco mais, Olhem aqui, vocês vão dizer que esse lugar é assustador. Mais um lugar assustador em Israel. Tudo isso, vocês conseguem ver o que tem aqui? Além disso, sabem de uma coisa? Olhem, isso é água, né? Essa água agora faz parte do que era a cisterna. Isso é bem interessante, porque agora vamos falar sobre o que acontecia aqui. As águas curativas do tanque de Betesda. Vamos falar sobre isso, vamos subir. Bom, vejam, à medida que continuamos avançando, já estamos quase chegando à parte final do nosso vídeo de hoje. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: se vocês conseguirem ver e dá para perceber, ali atrás, ali atrás, há umas escadarias. Essas escadarias aqui, nós temos uma placa aqui. Esta placa nos diz que o que foi encontrado neste lugar é o tanque sul de Betesda. Nós estávamos lá em cima quando vimos com Lorena, ela nos contou a história do canal. Havia um canal e depois deste outro setor, aqui do outro setor, fica o reservatório norte. Ou seja, temos o reservatório norte, o canal e o reservatório sul. No reservatório sul era onde se encontravam os doentes. Agora, para podermos entender isso, quero que a gente vá ao livro de João capítulo 5. Então deixe-me, agora mesmo vou abrir a Bíblia. E agora, continuamos vendo isso, que é bem interessante. Ok, vamos ler então o livro de João, capítulo 5. Mas, novamente, eu preciso me certificar de que conseguimos entender isso sobre os diferentes tempos, ok? Então eu vou fazer uma revisão bem rapidinha antes de ler, porque quero ter certeza de que estamos lendo. E vamos nos aprofundar exatamente naquela época. Então falamos sobre o rei Ezequias, vimos algo que aconteceu na época de Isaías, ou seja, o profeta nos contou algo que havia ali na localização, nas cidades de Jerusalém, no local onde estávamos. E épocas posteriores, então aparece esse personagem da divindade grega que posteriormente os romanos adotaram. É aí que, alguns anos depois, isso aparece em cena.
aparece exatamente João capítulo 5 em cena. E aqui o evangelista, primeiramente, destacar que somente essa história do paralítico de Bethesda, nós a encontramos somente no livro de João, em nenhum outro evangelho. Ou seja, dos 4 evangelhos que temos, somente João nos relata essa história. Agora, isso não quer dizer que essa história deixe de ser importante para os outros evangelistas. Porque cada um conta de sua própria ótica. Esse caso aconteceu aqui, então um conta a partir daqui, outro conta a partir dali, outro conta de outro ponto de vista. Neste caso, temos somente a ótica de João. E João, nós sabemos que ele também não era muito detalhista na escrita. Não era como Lucas. Lucas era muito mais detalhista. Então, isso é realmente muito importante. Porque, por outro lado, quando estamos lendo, vamos ler a escrita de alguém que não prestou atenção nos detalhes. Ou seja, alguém que foi direto ao ponto ao escrever. Mas não escrevia de forma que quem fosse ler depois tivesse todo um quadro completo. Então, por que é importante que a gente diga isso? Porque agora, entendendo quando João está nos dizendo isso, então, nós sabemos que as pessoas que se reuniam nesse lugar, porque aqui o que ele vai nos relatar, diz que havia muita gente. Eram pessoas que possivelmente vinham porque estavam seguindo essa divindade greco-romana. Que algo acontecia com seus feitos medicinais, não é assim? Algo o homem fazia com o que tinha, ou era médico, fazia coisas, dava medicamentos e as pessoas se curavam, ou as pessoas... Naquela época, o que ele fazia o transformou em uma espécie de Deus? Ou uma pessoa. Como, por exemplo, esse faz milagres, então cada coisa que acontecia ali era milagrosa. E as pessoas... Cabe destacar também que justamente na época de Jesus, é muito importante quando entramos nessa época de Jesus, que Jesus esteve pouquíssimas vezes em Jerusalém, ele não esteve muitas vezes em Jerusalém. Pois as pessoas que viviam em Jerusalém não conheciam muito sobre Jesus, e os poucos que conheciam Jesus sabiam que ele era uma espécie de agitador do povo. Ou seja, o que ele fazia era mover as massas de um lado para o outro. E a religião, ou seja, a liderança da época de Jesus, aquela liderança do Sinédrio, eles determinaram que Jesus não era o Messias. Mas, no entanto, quando nós agora vamos entrar e agora vamos ler, vamos entender algo muito importante. Que aqui, João, apesar de não ser muito detalhista, se nós olharmos com a cultura hebraica, então vamos perceber pelos detalhes. Então, o que vamos fazer aqui é tentar ajudar vocês que não entendem muito da cultura hebraica, que não entendem muito do mundo judaico. Então, entender como João quer nos explicar o que ele quer nos explicar. Vamos ler em João capítulo 5, verso 1. E diz o seguinte: depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ponto número 1. Coloca-se na terceira pessoa. Dizendo uma festa dos judeus. Não está dizendo uma festa do nosso povo. Não está dizendo uma festa do povo judeu. Uma festa dos judeus. E assim também está a língua hebraica. Também está na língua hebraica. E o versículo 2 diz: e há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, já vimos o que era a porta das ovelhas. E também entendemos que possivelmente esse lugar era usado para a purificação dos animais. Do sacrifício no templo. Dissemos que tínhamos a piscina norte, dissemos que tínhamos a piscina sul. A piscina sul era possivelmente o que se usava para mikve. Ou seja, o lugar onde os judeus vinham e purificavam seu corpo, faziam o ato da purificação. Se pegarmos o livro dos rolos de Qumran e nos deparamos com a época dos essênios, os essênios dizem que eles faziam o ato da purificação 5 vezes ao dia, ou seja, eles tinham esses tanques para entrar 5 vezes ao dia e saíam. Na verdade, o próprio Juan, conhecido como o Batista Juan, o Batista não era porque seu sobrenome era Batista, era Juan porque batizava, ok. Juan, o batizador, Juan, o que ele fazia, inclusive também realizava o ato do batismo. Muita gente pensa que o ato do batismo é algo cristão. Na verdade, é algo que existe com o mikve. É o povo judeu. O povo judeu utilizava a, como se diz, imersão completa do corpo, não é? Debaixo da água era para entender
purificação. Então, o arrependimento de João era o batismo de João, perdão era para arrependimento, o batismo em nome de Jesus. É algo diferente, mas não é o ponto sobre o qual quero falar, ok? Então, entendendo isso de que o lugar era usado para a questão da purificação, sabemos que ali também, possivelmente, havia muitos judeus que se aproximavam para serem purificados. Agora, reparem no que nos é dito aqui. Então, diz o versículo 2... E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neles jazia uma multidão de enfermos. E prestem atenção, que tipo de enfermos estavam aqui? Aqui? Sim, ele está sendo bastante detalhista, ele está nos dizendo cegos, coxos e paralíticos. Ele está nos dando 2, cegos e paralíticos, que pura e exclusivamente podiam ser curados por meio de um milagre messiânico. Ou seja, os únicos que podiam trazer a cura ou o único que podia trazer a cura. Melhor dizendo, as pessoas que eram cegas, que eram paralíticas e que tinham lepra. Era o Messias. Ou seja, há 4 milagres que somente o Messias podia fazer. Dar voz a um mudo, dar visão a um cego, fazer um paralítico andar e limpar um leproso. Esses 4 milagres são considerados milagres messiânicos que somente o Messias podia realizar. Essas pessoas, possivelmente aqui temos 2 tipos de pessoas. Tínhamos as pessoas que tinham perdido toda a esperança de que o Messias viria. Então, se o Messias não vai mais vir, nós somos cegos, somos paralíticos. Existe a possibilidade de termos essa cura? Então, há algo que acontece ali em Betesda. Então, vamos atrás dessa chance. Então, pessoas que tinham perdido a esperança e outros, talvez, que diziam, ok, vamos agarrar essa possibilidade. Ou seja, como oportunistas. Alguns que diziam, ok, vamos ver se eu sou curado. E outros, diretamente, que já não tinham que o Messias venha. Então, eles já não a procuravam nele. templo. Já. Não o procuravam junto à liderança judaica. Já não iam ao sinédrio, aos rabinos para perguntar, quando vem o Messias? Para que sejamos curados disso ou para falarmos com Deus? Mas eles estavam buscando a cura em outro lugar. Eles iam a esse lugar, não é? Então nos diz, o que essas pessoas estavam fazendo lá? Estavam esperando, diz. O movimento da água, porque um anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. E o primeiro, o que descia primeiro ao tanque, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. E havia ali, nos diz a Bíblia, um homem que estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele já estava assim há muito tempo, disse-lhe, você quer ser curado, Senhor? Respondeu-lhe o doente, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Agora aqui há um dado bem interessante, a resposta que esse homem dá. Nós sabemos que esse homem não era grego, era judeu. Jesus foi primeiramente trazer o milagre messiânico ao povo judeu. Então, quando ele se aproxima desse homem paralítico, está lhe fazendo aquela pergunta, você quer ser curado? E ele lhe diz, não tenho ninguém para que, quando eu chegue, a água já estava agitada. E prestemos atenção aqui a um detalhe bem interessante. A resposta que ele dá, independentemente de que ele não diz nem sim, nem não. A pergunta era para responder sim ou não. Você quer ser curado? Ele não diz nem sim, nem não. Não tenho ninguém. E quando eu chego, a água já foi agitada. Ele não disse quem agitou a água. Ok? Exato, sim. Isso é interessante. Porque ele, como judeu, não disse quem agitava a água. Ele disse que a água se agitava, mas não disse quem a agitava. Se nós voltarmos atrás, vamos encontrar que em algumas das Bíblias existe justamente a parte onde diz, e um anjo descia de tempos em tempos e movia a água. Há algumas Bíblias em que essa parte foi retirada. Desapareceu. Não está mais. Então, há outras Bíblias em que ainda continua. E há outras Bíblias que foram um pouquinho além e dizem, e um anjo do Senhor, como se afirmassem que esse anjo era do Senhor. Agora nós, e eu não quero colocar aqui nenhum tipo de dúvida, na palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Porque se formos ao original, o original nos diz um anjo. Ok, mas não diz um anjo do Senhor. Tudo é do Senhor. Sabemos que isso foi acrescentado, mas diz um anjo.
Agora a pergunta é, e aqui? É onde quero que prestem muita atenção, porque não quero que se confundam. A pergunta é, realmente João, o evangelista, quando ele está nos contando essa história, ele está enfatizando que havia um anjo que vinha e movia as águas? Ou ele está nos dizendo que as pessoas se reuniam ali? Porque um anjo vinha e movia a água? Então, o que João está nos dizendo? Se nós entrarmos profundamente na linguagem original das Escrituras, o que João está nos dizendo? Em poucas palavras, ele está nos dizendo que as pessoas se reuniam porque acontecia o movimento da água. Na verdade, nós não podemos afirmar que havia um anjo, porque Jesus também não fez isso. Porque Jesus, se tivesse havido um anjo, então é um choque de, como se diria, de poder sobrenatural. Porque então Jesus vem e tira a autoridade que o anjo tinha, ou que havia sido enviado, ou por outro lado, o anjo de alguma forma. Ou que tipo de Deus podia pensar como pensava aquele Deus que dizia, só um vai receber a bênção, só um vai ser curado e é quem chegar primeiro. Mas aqui é bem claro, esse homem nunca poderia chegar, não podia se mover, não podia andar, então ele tinha perdido tudo, não tinha chance diante de Deus. Então, o que isso nos afirma é que ao próprio Jesus não afirmar, ok, vamos te levantar, pessoal, vem Pedro, vem João, vamos te levantar e te colocar lá. Vamos levá-lo até debaixo d'água e todos os outros fiquem aqui porque queremos que ele seja curado. Então vamos ver, a água se moveu, o anjo veio, tocou, pronto, toca na água. Jesus não fez isso. Então Jesus não afirmou em nenhum momento que havia uma água ali. Pelo contrário, o que Jesus fez foi impedir que o homem fosse até a água. Muito interessante. Porque ele disse a ele, pega a tua cama e anda. Ou seja, ele não disse, vai, entra na água. Ele disse, ok, levanta, pega a tua cama e caminha, e então vai e toca a água. Como para dar o toque final de que realmente a água se moveu. E pronto, você está curado? Ou vou te dar força suficiente para que você chegue lá. Você vai se arrastar até lá e conseguir entrar? E pronto, vamos te deixar perto. Então, boa sorte na sua próxima movimentação na água, né? Agora, apesar de parecer meio estranho o que estamos dizendo, a Bíblia aqui está nos trazendo muita luz. E nós vimos, conforme a arqueologia e a história nos provaram, que primeiramente João nos fala de 2 tanques. E isso é bem interessante. João foi bem preciso. Alguém pode vir e debater, João não era preciso, mas João foi preciso. João, historicamente, está nos mostrando que ele realmente foi preciso e que conhecia a geografia e a topografia do lugar. Ou seja, ele diz que havia um tanque e estava nos dando detalhes de como era. Que tinha 5 pórticos e que ficava em um lugar chamado Porta das Ovelhas. Até aí estamos indo bem. Então Jesus vem e faz esse milagre. Mais tarde nós encontramos isso na arqueologia e, como vimos, realmente existiu. Um tanque com 5 pórticos. Fazemos esse desenho de 8 ou 5 pórticos, mas aqui no meio encontramos um pórtico, um tanque. E é aí que a história nos mostra que possivelmente os sacerdotes desse deus grego, Esculápio Asclépio, como se chame, ao que parece, da piscina a seu norte movia uma porta. E então a água, ao estar mais alta, penetrava no escritório e isso gerava um movimento de água. E era tanta a superstição que tinha, a pessoa daquele lugar, o pessoal daquele lugar dizia, ai, a água está se movendo. Como não podiam ver uma imagem, diziam que era um anjo, ok? Claro, porque não estava naquele lugar, também não dava para ver por esse ponto de vista. Exatamente. Agora vocês vão me dizer sim, mas está escrito exatamente na Bíblia, mas não está sendo afirmado. Hoje em dia, nós podemos saber que em tal lugar está acontecendo um milagre, mas isso não quer dizer que esse milagre vem de Deus. Então, existem milagres, existem coisas que acontecem, então, ao que parece, conforme nós entendemos o livro de João com mais clareza, e ver o lugar e o que aconteceu, possivelmente isso era uma espécie de supervisão daquela época. Agora, não vamos fazer disso um debate, porque não vamos dizer, ok, havia um anjo, não havia um anjo. Suponhamos que sim, finalmente sim havia, suponhamos que não havia. O importante dessa história, o que o evangelista está destacando é o que Jesus está fazendo. Ou seja, o ato de Jesus, o que ele está fazendo naquele momento. Então, ele faz várias coisas. Uma, a cura ele faz em um dia de descanso, Shabat.
Para a cultura daquela época, né, o Shabat era cumpri-lo à risca. Ou seja, não levante um garfo do chão se ele caiu, porque isso gera trabalho. Não regue a planta, porque isso gera trabalho. Então, se alguém disse para alguém, pega seu leite e começa a andar. Mandou ele trabalhar para a liderança? Para a liderança daquela época. Então Jesus quebrou o Shabat. O que ele faz é ensinar o verdadeiro significado do Shabat. Porque ele está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ou seja, Jesus está mostrando que ele é o Shabat. Essa pessoa que por 38 anos não encontrou seu Shabat, não tinha seu descanso, a cada 7 dias não conseguia encontrá-lo. Então, em um belo dia, Jesus, por meio da palavra que ele lhe dá, encontra o descanso. Ou seja, encontra seu Shabat. Ele se encontrou com seu Shabat fisicamente. E O Shabat fisicamente lhe deu a resposta que ele precisava e esperou por 38 anos, ok? Então, por isso Jesus também nos dá esse ensinamento e nos explica sobre a importância do sábado. Então Jesus faz isso, número 1, número 2. O que Jesus está fazendo ali é novamente mostrar a todos que estavam ali perdidos de esperança. E ainda mais os líderes religiosos que iam ficar sabendo, porque Jesus diz para ele ir ao templo, eles iam ficar sabendo. Ele está dizendo, acabou de acontecer um milagre messiânico, um paralítico foi curado. Então quem poderia fazer isso? Somente o Messias, somente o Messias. Acabou de acontecer. Ponto número 2, ponto número 3. Jesus impede que o paralítico vá ao tanque de Betesda, mas no entanto, quando faz outro milagre messiânico, o da visão, ele diz, vá e lave-se no tanque de Siloé. Exatamente. Jesus tinha seu propósito exato, sabia o que estava fazendo? Exato. Então por que ele está enviando ele ao tanque de Siloé? Porque o tanque de Siloé era o lugar onde toda a comunidade religiosa se reunia. A comunidade religiosa judaica. Os judeus se reuniam do outro lado, na parte norte, o tanque de Pesade. Tínhamos os judeus que haviam perdido completamente a esperança e os gregos que estavam acreditando em outras teorias. Então Jesus veio tanto para um quanto para o outro. Então veio trazer luz em um lago e foi trazer luz em outro lago. Mas por fim, e acho que há várias coisas que poderíamos tirar daqui, mas por fim acho que o mais importante, o que acontece aqui é o que Jesus faz neste ponto. E neste ponto, o que Jesus faz é o seguinte. A doença, naquela época, de fato, nós encontramos muitos casos na Bíblia em que perguntavam, mas quem? Um pouco este e aquele? A doença representava este ou seus pais. A doença representava o pecado, ou seja, o pecado representava o caos, a desordem. Agora veja o que acontece, porque se voltarmos alguns milhares de anos atrás, vamos nos deparar com o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos diz, no princípio estava a terra desordenada e vazia. Em hebraico diz tovavô, desordenada e vazia. O pecado. Na época de Jesus, a doença representava a desordem, representava o vazio. Deus, quando faz a ordem no livro de Gênesis, como ele faz isso? Por meio de palavras. Ou seja, ele falou, faça-se isto, separe-se aqui, separe-se agora isto, faça-se isto, faça-se aquilo, por meio de palavras. O que Deus fez foi colocar ordem. E esse é o ponto mais importante aqui. Então Jesus o que fez foi trazer a cura ao paralítico por meio de sua palavra. Ele não o tocou, ele não o enviou para uma água, ele não fez nada tipo abracadabra ou algo assim, ele não fez nada disso, ele só fez uma coisa. Levante-se e ande pela palavra. Jesus trouxe ordem naquele dia e não só fez isso, mas também fez 1, 2, 3, 4 e mais algumas coisas que Jesus demonstrou naquele dia, sábado no tanque. Eu acredito que da próxima vez que vocês lerem e que lermos o capítulo de João, o livro de João, capítulo 5, não vamos debater se havia ou não um anjo. O importante é o que Jesus fez, ou seja, todo o foco de João, o evangelista, está centrado no que Jesus fez, que levantou um paralítico de 38 anos, preste bem atenção. A primeira coisa que o paralítico fez quando começou a andar foi ir agradecer a Deus no templo. Verdade, né? Os religiosos diziam para ele, o que você está fazendo? Não é lícito fazer isso.
A religião mata o espírito, vivifica. Vivifica. Isso foi o que o apóstolo Paulo nos disse. Então, novamente, não vamos debater se isso aconteceu, se não aconteceu, se foi superstição ou não foi superstição. Vamos focar naquele que realmente se colocou diante daquele homem e, por meio de sua palavra, trouxe libertação para ele. Não apenas por um dia, mas pelo resto de seus dias. Acho que é algo que abriu muito nossos olhos. Eu lia essa história desde que era pequena e sempre tinha uma interrogação porque realmente não encontrava muito sentido nisso. A gente só tinha que se curar, era meio que só isso mesmo. O que descobrimos hoje, no dia de hoje, é algo que espiritualmente também nos ajuda, porque aumenta também a nossa fé e não só nos traz clareza. Sim, acho que por outro lado também, justamente como você disse, aumenta a nossa fé. O que Jesus fez por meio disso e o que João faz por meio disso está nos dizendo para não colocar o nosso olhar no que X pode vir a ser, não corra. Tal crença, tal curandeiro, tal ideia, tal superstição. Ou seja, levante-se, tem fé simplesmente e ouça aquele que vai ficar na sua frente e aquele que está com você. Ok, família, desculpa, acho que passamos um pouco do tempo, realmente ficamos um pouco mais do que dissemos, 30 e poucos minutos, passou um pouquinho mais, mas acho que era importante para nós poder passar a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, de uma maneira um pouco mais acertada e um pouco mais explicada, mesmo que tenha se estendido um pouco mais, mas que seja explicada e que não criemos confusão com esse tema tão delicado. Que justamente é um tema que vem para trazer mais luz e que obviamente o que faz é abraçar ainda mais a pessoa do Messias. Ou seja, poder ter nele uma identidade clara, somente nele, não nos detalhes, não nas teorias, não sei. Como se dizem por aí, teorias estranhas que aparecem. Não no que é palpável, não precisamos de nada palpado. Simplesmente. Lembre-se, se o Senhor hoje está te dizendo isso, levanta-te e anda, não duvide, faça. Eu te digo por experiência, porque o Senhor me levantou exatamente com esse mesmo versículo. Levanta-te e anda. Deus abençoe vocês, família. Nos vemos no próximo episódio. Continuamos percorrendo aqui a cidade de Jerusalém com a Bíblia na mão. Bênçãos, shalom a todos. Tchau, tchau.